Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante, que é esta questão dos 3 espíritos imundos revelados lá no livro do Apocalipse. E vamos analisar alguns versos, vamos perceber que eles apontam para muitos eventos que estão ocorrendo ao redor do mundo de uma forma sucessiva e muito rápida. No entanto, está implícito nesses eventos uma obra de engano, isso mesmo, uma obra de engano feita de uma forma muito sorrateira, só através do estudo e a correta compreensão da palavra de Deus podemos perceber realmente que isto é verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra, daquilo que o Senhor já nos ensinou. Portanto, reconhecemos a nossa dependência especificamente de Ti, Espírito Santo. E rogamos ao Senhor para que o Senhor fale por nosso intermédio. Te pedimos certo que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor já nos tem ouvido no passado, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, para o texto que fala desse assunto. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, verso 13 e verso 14, que nos diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios, que fazem milagres e vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, nestes versos está implícito muita coisa. Primeira coisa, 3 espíritos do mundo, do dragão, da besta e do falso profeta. Entendemos que o dragão trata-se de Satanás, de acordo com o Apocalipse 12 e o verso 9. O falso profeta trata-se da besta do mar, a primeira besta de Apocalipse 13, a besta do mar, que é uma referência ao papado. E o falso profeta também é representado pelos Estados Unidos da América do Norte. Por isso dissemos lá no texto que eventos mundiais a Bíblia aponta para esses eventos mundiais. Podemos ver o envolvimento destes poderes, podemos ver uma obra implícita do dragão utilizando estes poderes para o engano. Vamos utilizar alguns versos agora para esclarecer uma questão muito interessante, que é esta questão da besta que sobe do abismo. Podemos entender que trata-se de Satanás. Para isso, vamos analisar alguns versos. Isto lá no capítulo 17, especificamente o verso 3, que diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos analisar bastante essa questão desta besta aqui, escarlata, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá no livro do Apocalipse, nós não vamos ler. No capítulo 12, verso 3, menciona que esse dragão, ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. Também lá no livro do Apocalipse, no capítulo 11, verso 7, menciona essa questão besta do abismo. Também no capítulo 9, verso 11, menciona anjo do abismo. Ok? Podemos perceber aqui que essa besta aqui, esse dragão, essa besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres, trata-se de Satanás. Portanto, nesse estudo, nessa breve análise, está implícito 3 bestas. A besta que sobe do abismo, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Isso nós vamos ver em textos posterior.
Agora vejamos o que diz o verso 8 do capítulo 17. Diz assim: a besta que viste, foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à destruição. Aqui agora adiciona um pouco mais de informação sobre esta besta. Diz que ela foi, já não é, mas vai subir do abismo. Portanto, entendemos que Satanás um dia foi um anjo lá no céu, que ele deixou de ser porque ele foi expulso, mas que em breve ele vai ficar aqui na terra, em uma terra desolada. Quando Jesus voltar, ele vai ficar em estado de abismo, mas que quando terminar os 1000 anos, ele volta com as pessoas que vão ressuscitar, as pessoas perdidas vão ressuscitar. Ele vai subir novamente do abismo. Isto mesmo, quando Jesus voltar, não vai ficar nenhuma pessoa viva na terra. Os textos, quando a gente estuda sobre a volta de Jesus, isso fica muito claro, que não vai ficar pessoa nenhuma viva. Os salvos vão estar no céu com Jesus e todos os perdidos vão estar mortos. Então Satanás vai ficar em estado de abismo, porque ele não vai ter quem tentar. No texto a seguir, nós vamos analisar um pouco essa questão, ok? Veja só, aqui nos dito também, acrescenta mais um adicional sobre esta besta, sobre do abismo, sobre esse aspecto que foi, já não é, mas vai subir do abismo e vai para a destruição. Isso que vai realmente ocorrer com Satanás. Portanto, estamos dando um pouco de ênfase sobre essa questão do dragão, a besta que sobe do abismo, para depois entrarmos nas outras duas bestas. Por isso que entendemos estar implícito aqui uma obra de engano muito grande mesmo. Agora vamos analisar isso que eu mencionei lá no capítulo 20. Veja o que diz lá nos versos 1 até o verso 3. Vamos confirmar isso que foi dito agora por mim. Verso 1 diz assim, Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs sobre ele selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Portanto, o texto está confirmando aquilo que eu já havia dito. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos salvos, vai transformar os vivos, ambos vão encontrar com o Senhor nos ares, conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o verso 17. E também os textos nos dizem que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Portanto, a terra vai ficar em um estado de abismo. Também os textos dizem que, no Apocalipse 19, verso 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, diz que os restantes vão ser mortos com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua glória. Portanto, fica bem claro através dos textos que realmente Satanás, durante os 1000 anos, vai ficar em uma terra desolada em um estado de abismo. Agora veja o que diz o verso 7 do mesmo capítulo, que diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Portanto, Satanás vai ser solto de sua prisão, porque todos os mortos perdidos, quando terminar os 1000 anos, eles vão ressuscitar. Satanás vai voltar a enganá-los novamente. Ok? Então vimos aqui com clareza essa questão dessa besta que sobe do abismo, que foi, já não é, mas vai subir do abismo e caminha para a destruição, tratar-se especificamente de Satanás. Por isso damos essa ênfase. Agora vamos analisar um pouquinho essa questão desta besta lá que está no texto de Apocalipse 16, dragão, besta e falso profeta. Vamos analisar 2 versos apenas do capítulo 13, e o verso 1 e o verso 2, que diz assim:
Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmias. Portanto, tanto essa besta, lá do capítulo 16, verso 13, que menciona os 3 juntas, essa besta lá é essa mesma besta que sobe do mar, e entendemos que tratar-se do papado. Por isso que falamos, por isso que mencionamos que é uma obra de engano. Só se é possível saber analisando a Bíblia, ok? Então vimos aqui uma besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, tal qual o dragão também tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou a besta que sobe do abismo também tem 7 cabeças e 10 chifres. E agora no verso 2, a segunda parte do capítulo 13, verso 2, diz assim: E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então essa besta, entendendo tratar-se do papado, ela tem o poder do dragão, que é Satanás. Por isso existe uma obra de engano gigantesca envolvendo estes 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. Por isso, se olharmos para os eventos que estão ocorrendo ao redor do mundo, morte, martírio, terremoto, furacão, maremoto e catástrofe, chuva, muita chuva, lugar muito seco, lugar muito quente. Então existe um desajuste no mundo muito grande, que entendemos não tratar-se somente de desastres, como coisas naturais. Ok, amigos? Muito bem. Então vimos aqui uma segunda, falar dessa besta do mar. E vamos voltar agora para o capítulo 13, capítulo 17, mas agora vamos analisar uma outra questão. Vamos ampliar um pouquinho essa questão desta besta do mar, porque ela aparece lá também no capítulo 17, no verso 3, que diz assim: Levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Portanto, esta mulher aqui, entendemos tratar-se dessa mesma besta do mar que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora ela aparece como uma mulher. Lembrando que em profecia, mulher significa igreja, entendemos que agora está falando de uma igreja e entendemos tratar-se da Igreja Católica, Apostólica Romana e os seus líderes, mas não os seus membros, seus líderes, as pessoas que lideram esta corporação religiosa, esta igreja, ok? Então vimos aqui que esta mulher, ela está sendo carregada, ou ela está montada, ou ela está sendo carregada pela besta do abismo, que é Satanás, ok? Então existe muita controvérsia sobre esses textos, mas as pessoas que causam controvérsia com esses textos não analisam os versos, esses textos, como estamos fazendo aqui uma análise. As pessoas vão sempre fazendo comentários sem sequer ler o texto da Bíblia. E muitos fazem até acusação quanto às pessoas que fazem a aplicação da profecia para o tempo correto, chamando-os de futurista. No entanto, às vezes, ou em muitas vezes, as pessoas estão sendo preteristas, estão acusando as pessoas de futurista. Isto mesmo, tem ocorrido tem tido muitos vídeos, postado muitos vídeos com esse tipo de análise que não leva ao amigo, ao ouvinte, compreender corretamente o texto. Mas fazendo esta análise, sim, é possível entendermos realmente que trata de uma obra muito enganosa, e pode ser que essas pessoas que estão fazendo essas acusações também estejam enganadas e ainda não perceberam que está envolvida neste engano. Portanto, no verso 3, ela nos diz sobre uma mulher que está montada sobre essa besta que sobe do abismo, que vai para a destruição, que é Satanás. Ou seja,
quando fala de alguém carregar, está implícito duas questões interessantes. Ou você está montado e você exerce um domínio, ou você pode ser carregado, como disse lá no verso 13, verso 2 do capítulo de Apocalipse, que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quer dizer, e essa besta exerce bem esta obra. Aqui no capítulo 17 aparece o dragão, ou a besta do abismo, carregando, como um pai que carrega uma criança, coloca nos seus ombros e carrega, e tem aquele prazer de carregar seu filho em seu ombro. Portanto, está implícito também essa questão aqui muito interessante. Lá no verso 5 do capítulo 17, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Portanto, fala aqui que dá um nome e o nome é Babilônia. Entendemos que essa Babilônia aqui está se referindo a uma cidade ou um país, uma cidade-estado. Isso podemos confirmar nesse mesmo capítulo, agora no verso 18, que diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Portanto, essa mulher é uma cidade e ela reina sobre reis. Portanto, é uma igreja, estado, e ela exerce domínio sobre os reis da terra, porque o texto diz: reina sobre os reis. E é isso que podemos ver implícito na obra do papado. Ele realmente exerce uma soberania sobre os demais reis, ok? Isso está bem assim, fácil de ver, é só tentarmos para os eventos envolvendo esta besta do mar e a besta da terra, que é o que nós vamos analisar um pouco agora no texto a seguir. Isso está no capítulo 13 também, que entendemos ser Estados Unidos da América do Norte. Capítulo 13, verso 11 e verso 12 diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Portanto, agora menciona aqui essa segunda besta de Apocalipse 13. Portanto, vimos aqui 3 bestas. A besta que sobe do abismo já não é, mas vai subir do abismo, e já analisamos e entendemos tratar-se de Satanás. Agora vemos a besta do mar, de Apocalipse 13, verso 1. Vemos no capítulo 17, fala de uma mulher, de uma igreja, de uma religião. Agora aparece uma segunda besta aqui, isso mesmo. E o texto está nos dizendo que ele exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, da primeira besta, que é a besta que sobe do mar, ela que tem o poder do dragão, de acordo com o capítulo 13, verso 2, essa segunda besta, ela exerce todo o poder da primeira besta. Portanto, está implícito muito poder aqui nesta obra. Por isso dizemos lá no começo do vídeo que existe uma obra de engano muito sorrateiro e muito sutil. Ok? Então vamos analisar agora um último aspecto que é muito interessante, que está no capítulo 17, os versos 12 e até o verso 14, que diz assim: e os 10 chifres que vi são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Agora aparece aqui os 10 chifres, tanto do dragão, que tem 10 chifres, como da besta do mar, que também tem 10 chifres. Agora aparecem esses 10 chifres, esses 10 reis. Muitas pessoas têm analisado esse capítulo 17, que trata lá das 7 cabeças, que são 7 montes, que também são 10 reis, são 7 reis. Muitas pessoas se levantam, dizem que as pessoas que compreendem
que está falando do papado, vamos dizer assim, equivocado, porque trata-se de 7 reis terrestres e começam a missionar Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial, e que esses que dizem que isso aqui fala do papado, que está errado, que é um equívoco. Agora, na profecia, o capítulo 17, amigos, está falando de Babilônia, os 18 versos está falando de Babilônia, está falando do papado. O assunto inteiro desse capítulo 17 está falando do papado. Não está falando de Medopérsia, Grécia, Roma Imperial. Muitos mencionam até o Egito, a Síria. O Egito e a Síria, eles não aparecem nem nas profecias de Daniel, porque as profecias de Daniel começam com Babilônia, isso mesmo. Então existe muito engano, muitas pessoas estão enganadas e muitas pessoas estão sendo enganando e sendo enganados. Portanto, amigos, por isso que falamos que existe uma obra de engano muito grande, tanto nos eventos mundiais como nos ensinamentos que as pessoas que deveriam explicar corretamente estão fazendo comentários, sim, e analisar os textos da Bíblia, isto mesmo. Então vimos aqui os 10 chifres da besta da mulher, que também é a besta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, do dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora ele aparece aqui, já não mais no contexto de Roma imperial, que se dividiu em 10 reis, e também não são 10, porque 3 foram destruídos, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, também não são 10. Agora, trata-se aqui de 10 reis, ou do mundo estar subdividido em 10 blocos. Isso mesmo. Agora a profecia aponta para evento que estão nos nossos dias para frente. Como vou aplicar Apocalipse 17, qualquer parte de Apocalipse 17, a Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial, ou Assíria, Egito, na profecia do capítulo 17, e ainda dizer que os que compreendem assim está equivocado, que está errado, como pode fazer tal coisa, tal acusação, amigo e irmão? É isso mesmo, isso aqui é uma análise bíblica, verso a verso, texto a texto, para você perceber que realmente está implícito uma obra grande de engano. Oxalá você, amigo e irmão, analise cada um destes versos pessoalmente e tire a sua própria conclusão. Vejamos agora a continuação do verso 12, que diz assim. Verso 13 diz assim: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vencerão também os que estiverem com eles, chamados eleitos e fiéis. Portanto, esses 3 versos, capítulo 17, dos versos 12 até o verso 14, está falando de 10 reis mundiais, que é um mundo subdividido em 10 blocos, 10 supernações. Existe muita informação a este respeito, amigos. Portanto, fizemos essa análise aqui breve, porque existe muita coisa está implícito nesta análise. Agora vamos ler 2 textos dos testemunhos, textos que apoiam essa ideia, que apoia esta compreensão e esta análise de capítulo 17 e especificamente capítulo 16, os 3 espíritos imundos. E o texto diz assim, eventos finais na página 119, e vou complementar com o texto do comentário bíblico, porque é um complemento, é uma continuação do mesmo texto. Diz assim:
O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens em autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, seguindo o exemplo do papado. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida. Ok? Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre este assunto. Agora nós vamos ler no comentário bíblico, na página 1099, sobre estes reis que acabei de ler no capítulo 17, dos versos 12 até o verso 14. Agora, esse texto do comentário bíblico vai complementar esta parte que eu li nos eventos finais na página 119, e diz assim: tem estes um só pensamento, ou seja, os 10